ou sobre escolher metas, ou for escolher planejamento, você tem uma infinidade de maneiras de abordar. Eu vou falar muito mais voltado para o empreendedor em si. Quem é essa pessoa que faz a diferença, enfim, não só no seu negócio, mas onde ele vive, onde ele interage. E vou começar falando sobre mediocridade. Se você pegar um gráfico e nesse gráfico você colocar num vetor resultado e no outro vetor tempo, resultado em função do tempo, isso pode ser dinheiro, isso pode ser uma série de coisas. Aquilo que você entrega, performance, aquilo que você realmente gera para as pessoas, não só no seu negócio, mas nos vários papéis da sua vida. E nessa interação desses dois vetores, eu colocar uma curva, uma reta, normalmente eu provoco muito vendedor e empresário, eu coloco um gráfico bem sutil de crescimento, e eles dizem, é ruim, mas está crescendo. Beleza. Em seguida eu coloco outra curva, que é uma curva um pouco maior, acima dessa original. E aí eles vêm e dizem, essa melhorou. Pois é, em terceiro eu boto uma curva muito distanciada, uma curva que realmente indica um descolamento do que eu chamo de mediocridade. Eles vêm e dizem, nossa, isso é maravilhoso. E eu provoco, como é que vocês estão tratando da empresa de vocês? Vocês estão numa condição de simplesmente repetir o que vocês fazem sempre, ou vocês estão descolando da mediocridade? E o que é descolar da mediocridade? E eu vou trazer exemplos concretos para cá. É eu simplesmente elevar os meus padrões. Eu vou dar 3 exemplos. O primeiro exemplo aconteceu em 2005. Eu fui fazer um trabalho para uma organização não governamental italiana aqui no interior do Maranhão. Eles têm uma fazenda onde tem 3.500 hectares e 15 famílias tocando os processos produtivos. Tem gado de leite, gado de corte, fruticultura, enfim, um monte de coisa e nenhuma sustentável. O que eles me pediram? Padre, eu queria que você ajudasse a gente a desenvolver conduta empreendedora com essas pessoas que tocam a operação na fazenda. Maravilha. O treinamento foi dividido em 2 momentos. Um momento eles tiveram que desenvolver um negócio informal e que tinham que vender algum produto que não fosse da fazenda na cidade, na imediação da cidade, onde a fazenda está inserida, no município. Muito bem. Passados 3 dias, uma equipe de 3 pessoas, nessa equipe havia um garoto de 14 anos, um pré-adolescente, tiveram o melhor resultado. E para cada um, eu dei R$ 21, além do dinheiro no bolso que eles colocaram. Passado 15 dias, eu volto para trabalhar mecanismo de gestão com essas pessoas. O que eles podem fazer para melhorar controle, etc. Estou arrumando a sala, entra o rapaz que havia participado da equipe, que havia ganho. Apelido dele, Noturno. Ele, Padre, eu queria compartilhar um negócio contigo. Eu, pois não, Noturno. Se você não se incomodar, eu vou arrumando as coisas aqui, quando você fala. Aquele dinheiro que eu ganhei, que você também me deu, dei não, você ganhou por mérito seu e da sua equipe. Pois é, eu comprei um refrigerante marca Vagabunda, pedi permissão para meu pai para vender na loja dele, na vendinha dele, já apurei o dinheiro, comprei um refrigerante melhor. Quando eu terminar de vender esse refrigerante, eu vou comprar 2 leitões, cuidar deles. Quando estiver no ponto de vender, eu vou vender e vou comprar um bezerro. Não vai ser um bezerro pé duro. E quando esse bezerro estiver no ponto de vender, eu vou vender e vou comprar minha moto bis vermelha que eu coloquei como meta. Uau, Noturno, fantástico. O que eu vou te pedir? Quando o pessoal entrar aqui, tu vai dar o teu exemplo para eles. Eu queria que ele gerasse modelagem num ambiente de pobreza, que é o ambiente do interior do Maranhão. Maravilha, o Noturno vai e diz, exatamente como eu acabo de falar para vocês. Um ou outro ficaram impressionados. A maioria começaram a dizer o seguinte, ele quer se aparecer, um termo nosso aqui do Maranhão. Ele só quer ser, é outro termo nosso aqui do Maranhão. Mas estão desmerecendo o processo de conquista. Por quê? Quem trabalha na zona da mediocridade não respeita ou não aceita que alguém descole dela e gere resultado. A história de Noturno não acabou. 3 anos depois, primeiro Empretec, de Carolina, que é onde fica essa fazenda. Durante o módulo de metas, eu falo do exemplo dele. Alguns empresários, num dia que é livre, entre aspas, uma atividade externa, vão na fazenda, que fica a 35 quilômetros da sede do município. E, dentre outras coisas, checam se a história que eu contei é verdadeira. Ainda era o mesmo gerente,
e o gerente manda um abraço para mim e diz o seguinte sobre noturno: agora ele está com 15 cabeças de gado e uma moto Titan, com 18 anos de idade, quase 18. Passados mais 2 anos, uma outra equipe foi fazer um seminário em Pretec, lá em Carolina, e uma das pessoas conhecia essa história e foi na fazenda. Noturno, com 20 anos, virou gerente da fazenda e continua tocando os negócios dele. O que eu estou querendo ilustrar de uma maneira bem simples é o seguinte: enquanto a maioria dos colegas dele estão nessa faixa medíocre e não fazendo nada para se diferenciar, ou com uma visão arquetípica. O que é uma visão arquetípica? O que eu quero para a minha vida? Como é que eu me vejo? Isso é muito forte no empreendedor. A visão arquetípica é o meu modelo, o que eu quero para mim, independente de... Isso não envolve querer ser melhor do que ninguém. É uma questão de elevar padrões e desejar buscar fortemente, ardentemente, o que é importante para mim. Isso ele é muito visceral no empreendedor. Os demais estão do mesmo jeito. Se você for voltar, a grande maioria já casou, já tem filhos, ou vive de Bolsa Família, ou etc, etc. Mas uma pessoa, quando resolve elevar os seus padrões, imediatamente isso traz consequência na vida dela. E é isso que é algo muito forte na vida do empreendedor. A questão de aceitar simplesmente o que acontece pode ser garantia de sobrevivência, e assim mesmo com muita dificuldade. Isso não é papel, isso não faz parte do dia a dia da pegada do empreendedor. Ele busca descolar da mediocridade. Vou contar um outro exemplo, também vivenciado aqui no interior do Maranhão. Em 2004, eu fiz um outro seminário em Pretec numa cidade chamada Açailândia. E nesse seminário participou um bailarino, um dançarino, que tinha uma academia lá em Açailândia. Terminado o seminário, a gente teve uma confraternização e ele vira e fala o seguinte: Pádua, eu vou estar entre os 5 melhores bailarinos do Brasil. Isso 2004. Visão arquetípica: quero estar entre os 5 melhores bailarinos do Brasil. Muito bem, passado um tempo, eu estou no domingo assistindo, passando de canal, paro lá no Dança dos Famosos, do Faustão, e vejo quem? Um cidadão chamado Marcelo Grangeiro sendo um dos dançarinos com uma atriz da Globo chamada Cheryl Menezes. Foram vice-campeões. Marcelo muda de Açailândia, onde ele teria uma normose, teria um crescimento, teria movimento, mas não correspondia ao que ele queria para a vida dele. Muda para o Rio de Janeiro e começa uma carreira completamente diferente. Hoje ele dá palestras no Brasil inteiro, na América Latina, e é uma pessoa que tem livro publicado e tudo mais. O que é isso? Saiu daquela faixa inicial, onde a mesmice é predominante, e resolve elevar seus padrões. Pronto. Acabo de romper um padrão, descolo da mediocridade e entro num patamar diferenciado. Não sou melhor do que ninguém, simplesmente estou me desafiando. E isso é pré-condição para 5 S que eu chamo essenciais na vida: entusiasmo, energia, excitamento, que é a vontade de querer fazer mais, empurrar meus limites, execução, busco ser impecável naquilo que eu faço, e a excelência. Qualquer um desses 5 botões, qualquer uma dessas 5 teclas, desses 5 S, que eu apertar, eu tenho uma repercussão nos demais. É claro que eu fui numa sequência, mas se eu faço algo muito bem feito, mesmo com todas as minhas limitações, se eu busco entregar o melhor, isso tem consequência em qualquer outro dos S. Eu gero mais entusiasmo para mim, para minha equipe, eu tenho mais energia, tenho mais pegada para continuar, eu busco desenvolver mecanismos, processos, padrões melhores, pelo simples fato de eu elevar, de eu definir que eu preciso romper qualquer padrão limitante. Isso não tem nada a ver com formação acadêmica, isso não tem nada a ver com um curso técnico XYZ que eu fiz. Isso é conduta, isso é comportamento, isso é interesse genuíno em se diferenciar. Tá? Então, além disso, como é que eu faço para descolar da mediocridade?
falei já uma coisa essencial, que é o desafio, elevar padrão. Agora, como é que eu posso ter muito claro que isso é uma constante na minha vida? Assumindo a responsabilidade pelos meus atos. E aí eu vou pedir que vocês imaginem, vocês vão receber essa transparência. Imagina uma pizza dividida em três terços. E toda situação ou problema que você enfrente no seu negócio, na sua vida, tem sempre três lados. Qual é o primeiro lado, ou primeira parte, o primeiro pedaço dessa pizza? Tem a ver com você, é o eu. Então, qualquer situação ou problema, você pode interferir para buscar solucioná-lo. Qual é o segundo pedaço dessa pizza? É o outro. Outras pessoas, enfim, pode ser funcionário, pai, mãe, filho, qualquer que seja. Eu vou dar um exemplo claro em relação a isso. E qual é o outro terço da pizza? As circunstâncias. Coisas que acontecem, coisas que aconteceram no seu passado, enfim, o que está acontecendo, chove, o governo aumenta imposto, você não tem controle sobre isso. A única coisa dessas três que você pode ter controle, pode gerenciar alguma causa, tem a ver com você. Então, para dar um exemplo muito claro, há 2 anos atrás, a minha filha mudou de uma escola, a escola dela original só ia até o 8º, 9º ano, né? Até o ensino fundamental maior, e eu tive que mudar para uma escola que tem ensino médio. Primeira prova de física dela, ela tirou nota baixa. Quem é que vocês acharam que ela culpou ou responsabilizou? Porque, cara, professor, escola muito rigorosa, veio com todas as desculpas e justificativas que uma pessoa consegue dar quando não consegue ter resultado. E eu chamo, filha, diz uma coisa, você consegue mudar o professor? Não. A escola se contratou é porque ele tem competência para estar lá. Você consegue mudar as normas da escola? Não. O que é que só você pode fazer? Provocando. Tem um modelo de mundo, já é uma adolescente, eu não preciso ficar dando conselho toda hora. Posso estudar mais? Ótimo. O que mais? Posso falar com minha colega que é boa de física e ela me ajudar? Ótimo. O que mais? Posso falar com um professor quando tiver um horário vago, não sei o quê, para ele me ajudar a tirar dúvidas? Show de bola. E aí fui provocando. Filha, você adora usar redes sociais. Experimenta colocar o tema da tua dificuldade no YouTube e ver o que aparece. Ela coloca lá aula de cinemática. Vem trocentas aulas de professores e estilos diferentes. Ela vai, estuda, tira nota boa no mês seguinte. Volta para cá para mandá-la de novo. Para essa pizza. Mudou o professor? Não. As circunstâncias mudaram? Até mudaram. Porque quem mudou na realidade foi ela. Na hora em que traz alguma causa que eu posso gerenciar, que ela pôde gerenciar, eu tenho uma consequência diferente. Do contrário, eu vou me tornar o quê? Uma vítima. O que uma vítima faz? Ela faz três coisas. Ela justifica ou racionaliza, que era o que ela estava fazendo. Ela dá desculpa, que é mais dramático, ou ela nega. Nega que precisa mudar. O empreendedor não faz isso, porque ele sabe que existe, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, ele sabe que ele pode intervir minimamente, fazer alguma coisa. E isso pode ter não, vai ter repercussão no todo. Vai ter repercussão nas pessoas e vai ter repercussão nas circunstâncias. Então, não cabe desculpa. Desculpa, justificativa e negar uma realidade leva você para a condição de vítima. Então, eu costumo dizer que são 3 portas para o inferno. Justificar, dar desculpa e negar. E o problema, na maioria das vezes, está em você reconhecer que precisa mudar a sua abordagem, reavaliar suas crenças, o seu modelo de mundo e trazer a responsabilidade para você. O que nós chamamos, os estudiosos, os cientistas chamam, quem estudou muito empreendedorismo, e já numa visão meio acadêmica, chama de locus de controle interno. O que é isso? O empreendedor atribui a si mesmo e a seu comportamento as causas dos seus sucessos e fracassos e assume a responsabilidade pessoal pelos resultados obtidos. Então, como é que fazem, como é que agem os empreendedores de sucesso? Eles atribuem a si mesmo e a seu comportamento a causa dos seus sucessos e fracassos e assumem a responsabilidade pessoal pelos resultados obtidos.
Exemplo muito claro, exemplo do Abílio Diniz, numa entrevista frente a frente com a Gabi, a Maria Gabriela. Ela pergunta para ele, então, Abílio, teve um momento no grupo que a empresa quase quebrou. A que você atribui isso? Ele vira e fala para ela, a mim. Como assim, Abílio? Eu simplesmente não tomei nenhuma decisão ou demorei a tomar uma decisão enquanto eu e meus irmãos não nos entendíamos direito, cada um com uma visão do negócio, eu acabei não fazendo o que deveria fazer. Então, por isso, a empresa entrou num processo de declínio. Volta a Gabi e diz para ele, mas depois vocês deram a volta por cima. O que aconteceu? Eu também atribuo isso a mim, Gabi, porque eu resolvi chamar os meus irmãos e nós resolvemos a parada. Ou vocês ficam, algo como assim, ou vocês ficam ou eu fico. Eles não tinham a visão do negócio, não estavam com o negócio tão enraizado, visceralmente enraizado, como estava em mim. O que aconteceu? Cada um saiu com sua parte, eu fiquei com o negócio, e o negócio, então, acabei dando para o grupo a visão de futuro que eu queria, e o grupo chegou onde chegou. Então, nas duas situações, quem foi o responsável pelo resultado? Ele, ou por não ter feito nada, no primeiro momento, e depois por ter tomado as decisões que tomou. Isso é locus de controle interno. As pessoas, os empreendedores, as pessoas que têm esse locus interno, ou seja, o local está em mim, não está fora de mim, não está nos outros, nem nas circunstâncias, porque em relação a isso eu não tenho nenhum controle. Está sempre em mim no sentido de buscar, repito, uma causa que eu posso gerenciar. Sobre isso eu posso interferir. Sobre os outros e as circunstâncias, eu não tenho controle. Então, o controle é sobre causas que eu efetivamente posso gerenciar. Isso é muito forte no empreendedor. Agora, isso tudo indo para o dia a dia, indo para a nossa realidade. Eu tenho até algumas coisas que eu vou falar, tem até meio que um trocadilho, mas que premissas essenciais são fundamentais para o empreendedor. Claro que a primeira delas é o cliente. Sem cliente, meu negócio não sobrevive, nem prospera, e nem eu consigo descolar da mediocridade. Quem é que tem que buscar cliente? É você, meu queridíssimo. É a sua equipe de vendas. Ontem eu fui bater papo com uma empresária que montou um negócio e ela está só vendo a parte de dentro do negócio. Ou seja, dentro da sua empresa só existe custo. Os teus clientes estão fora e você precisa trazer eles para dentro ou então em busca deles, dependendo do seu negócio. E ela, altamente estressada, vá atrás dos seus clientes. Eles não vão chegar. Identifique quem são eles e monte sua estratégia para ir. Isso é totalmente o seu terço, a sua responsabilidade. Não fique esperando. Você tem vendedor? Cobre deles. E qual é a outra coisa, além de cliente? Ambiente. Esse ambiente precisa ser um ambiente desafiante, metas desafiantes. Busque junto com sua equipe, com seu time, a desafiá-los. Ei, se você pegar hoje o grupo que mais cresce no mundo em termos de fusões e aquisições, esse grupo é chefiado por brasileiros, o grupo do Jorge Paulo Lema, o Sicupira. Esses caras têm três coisas muito fortes. Três coisas muito fortes. Eles são altamente agressivos no sentido de gestão, em termos de custos, eu vou já falar um pouco sobre isso. Então, enxugar custos é uma prioridade absoluta deles. Eles são darwinianos no sentido de só querem as melhores cabeças trabalhando, gente medíocre não trabalha com eles. Sabe, aqui eu não estou abstraio, eu não estou recriminando absolutamente ninguém. Eu estou só dizendo que em ambiente empresarial de negócio, eu não posso contemporizar com zona de conforto, com mediocridade. Eu preciso buscar as melhores pessoas para trabalhar comigo. E eles são muito fortes nisso. Então, é um ambiente darwiniano mesmo. Só fica quem é bom, quem entrega, quem dá resultado. A terceira coisa, exatamente o que eu acabei de falar anteriormente, a questão do desafio. Metas desafiantes, propósitos, visão arquetípica, o que querem para o futuro, não só pessoalmente, mas também em termos do negócio. Então, o ambiente desafiante é pré-condição para que haja essa elevação de padrões, para que haja essa ruptura de um padrão mediano, medíocre. Aquilo que aconteceu com o Noturno, aquilo que acontece, me lembrei agora, veio na minha cabeça, uma palestra em Macapá, na Feira do Empreendedor, falando de metas, e uma pessoa
levanta e compartilha de forma muito rica o que aconteceu com ele. Ele, Pádua, a minha meta era passar entre os 5 primeiros colocados do vestibular de Direito da Universidade Federal do Amapá. Porque, propósito, qual é a visão arquetípica dele? Eu me vejo daqui a 10 anos sendo um juiz federal, entende? Não é passar entre os 5 porque eu quero passar entre os 5, porque eu quero mostrar para alguém que eu sou bom e que eu tenho valor. É porque o que está me puxando é um propósito muito significativo. Eu quero ser um juiz federal. Então, a visão de futuro é algo muito relevante, visceral para o empreendedor. Ele sabe que sem isso, ele não vai sair do lugar, ou vai ser uma mesmice. Daí a importância do desafio, daí a importância de um ambiente competitivo, no sentido de eu me trabalhar o tempo inteiro, de novo, não querer ser melhor do que A, B ou C, mas porque isso é necessário para a minha evolução. Tá? A outra coisa, além do cliente, do ambiente desafiante, gente pegando no batente previsivelmente. Está muito cheio de gente. Mas o que é isso, Pablo? Eu preciso de padrões, eu preciso de sistema, eu não posso depender das pessoas. O empreendedor ele sabe que quanto mais ele tem padrões, jeito de funcionar, estou falando da empresa, dos setores, padrão, sistema onde se eu tirar uma pessoa, o que entrar tem muita facilidade de tocar, porque já existe um padrão a ser seguido. Tá? Não estou dizendo que isso vai embotar a criatividade, eu estou só dizendo que para garantir resultado eu preciso de sistemas e padrões. Sem isso eu fico à mercê do funcionário, do chefe, de alguém que tem uma competência distintiva maior e que tenha coisa com ele e não comigo. O empreendedor não fica na mão de ninguém. Ele sabe da importância de criar padrões e sistemas. Mesmo que ele nunca tenha feito um curso de gestão da qualidade e tenha trabalhado o processo, isso é intrínseco. Isso é estado, é a capacidade que eu tenho de entender que alguma coisa vai me gerar um resultado, por isso eu crio padrões. Outra coisa importante, outra premissa fundamental, que acabei falando até antes, quando eu falei do Lema e dos sócios dele, é a gestão eficiente. Isso se traduz em melhor, mais rápido e mais barato. E aqui eu quero me apegar principalmente ao mais barato. Custo, gestão rigorosa de custo. Saber que sempre é possível achar um fornecedor, encontrar alguém que possa te entregar algo mais em conta, até porque os empreendedores sabem que isso é fundamental para a perenidade e sustentação de longo prazo dos seus negócios. Então, para ter custos eficientes, tem uma outra coisa atrelada que é fundamental, um fluxo de caixa competente, onde eu tenha rigor na minha distribuição de pagamentos, no afinamento das metas, eu possa antever o que está acontecendo com o meu negócio e não simplesmente ir fazendo compromisso de forma irresponsável e sem sustentação, tanto nas minhas metas como no meu olhar rigoroso e muito preciso até onde eu posso gastar, até onde eu posso despender dinheiro com custeio, etc. Tá? E, por fim, a questão da celebração. Se você está tendo resultado, você precisa celebrar. Esse celebrar pode ser de qualquer forma, pode ser uma reunião com a tua equipe, pode ser levar algumas pessoas-chave para um restaurante, reunir num determinado local diferenciado, no hotel. Se você não tem dinheiro para isso, faça dentro da empresa mesmo, mas celebre. Isso mostra para as pessoas que mais e melhores resultados são possíveis de acontecer. Você está encorajando o coração. As pessoas colocarem o coração nas suas ações, na sua capacidade de fazer diferença. Então, isso ajuda demais a você descolar da mediocridade. Autorresponsabilidade é o nome do jogo. Locus interno de controle, elevação de padrões. Se isso acontece, você, por mais dificuldades que você tenha, você sempre vai enxergar possibilidades e alternativas de saída, porque você sabe que é você que faz a diferença. O empreendedor é assim e é por isso que ele consegue resultados diferenciados da maioria das pessoas. Um grande abraço, sucesso para todos vocês nessa empreitada. Quero te agradecer aí, palestra show de bola, acho que o pessoal vai curtir muito.
E dizer, Pado, que eu trabalhei, eu acho que com 20 facilitadores. Os 20 falaram de você e falaram bem, cara. Amém, Parabéns. graças a Deus, saber que, né, cara, saber que a gente faz um trabalho legal enfim, e que está contribuindo para melhorar esse nosso país que precisa muito, né? Cada um dentro da sua expertise, da sua capacidade, né? Obrigado, Pádua. Um grande É abraço. isso, Bom cara. final de Tudo de bom, semana. Cláudio. Obrigado, um grande abraço. Até Valeu. mais.